Colossenses capítulo 3, 23 e 24. Ele não faria nada, Senhor, se não fosse para agradecer o seu nome, Pai, porque Ele sabe de onde o Senhor tirou ele, Ele sabe da obra que o Senhor está fazendo na vida dele, Ele sabe que se não fosse o Senhor, ele nunca teria a oportunidade de viver uma vida verdadeira, Pai. Ele sabe que só através do momento que ele conheceu o Senhor, que ele teve a oportunidade de viver uma vida nova, aleluia. E assim como Marlon, Pai, tantos outros estão aí fora, enganados e perdidos, mas eu sei que o Senhor, ó Pai, nos usará a cada dia mais para que nós resgatemos as almas perdidas. Por esse momento eu oro, para que essa palavra entre ao coração dos teus filhos. Tira toda a distração, Senhor. Toda a conversação paralela, Pai. Toda a vontade de ficar tomando água e ir no banheiro, Senhor. Que cada um de nós, Senhor, estejamos reverentes diante de Ti. Como foi dito, que tenhamos reverência, respeito à Sua presença, Pai. Dissipa, Senhor Deus, toda a obra do inferno que queira atrapalhar essa palavra entrar no coração dos teus filhos, Pai. Se alguém aqui tiver com dor, tira a dor. Se alguém aqui tiver ansioso com problema, acalma o coração. Mas que em todo momento cada um de nós tenhamos uma mente iluminada, com o coração aberto, e a Sua palavra, que é a espada de dois gumes, cortará, Senhor, e separará a intenção dos corações, separará, Senhor Deus, os planos, separará, Senhor Deus, todas as coisas que estão patentes e nulas diante da tua presença. Usa o teu filho, usa ele cada dia mais, enche ele do teu fogo nesta noite, transborde ele, Senhor, faça a sua vontade, que não seja ele, mas o Senhor falando através de ti, Pai. Em nome de Jesus te glorificamos. Você crê que Jesus vai falar com você? Diga amém e exalte o Senhor. Salve a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Aproveitando que vocês estão de pé, peço por gentileza vocês a abrir a Bíblia de vocês em Atos 1:8. Atos capítulo 1, verso 8. Esse é o tema de mês 6. Atos capítulo 1, verso 8. Todos acharam? Amém. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, para a honra e glória do Senhor Jesus. Pode se assentar-se em nome de Jesus. Aqui, irmãos, o Senhor, Ele declarou que havia uma promessa para ser cumprida. E os irmãos creram nessa passagem, né, que Jesus falou com eles. Tanto que se concretizou. Pode virar a Bíblia de vocês no capítulo 2. Aleluia! Amém? Diz assim: a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Verso 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam assentados. E viram o que parecia língua de fogo, que se separaram e repousaram sobre cada um deles. Verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Glória a Deus. Aleluia. Jesus disse, e eles creram. Quando o Senhor fala algo para nós, irmãos,
íntegro. O Senhor, Ele se agrada disso. Em Hebreus 11:6 fala assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que lutam. Temos que crer na promessa do Senhor. Muitas vezes, irmãos, eu duvidei. Lendo a palavra de Deus, eu disse, Senhor, será que vai acontecer isso? Mas até então eu comecei a buscar, orar, e o Senhor revelou que Deus, Ele não fica contente quando a gente duvida. Se a gente duvida, senão a gente não crê nele. Então o Senhor, Ele fica muito chateado com essa questão. Como a própria palavra diz, que sem fé você vai agradar a Deus. Se a gente sabe disso, o que nós temos que fazer? Não, Senhor, eu quero crer. Aumenta a minha fé. Igual aquela passagem do rapaz que tinha um filho que era endemoniado. Só que até entanto, os discípulos não conseguiram expulsar o espírito maligno. Porque Jesus falou assim, que aquela espécie só saía em jejum e oração. E o homem, ele não estava acreditando em mais nada. Ele falou assim, Senhor, então me ajuda, aumenta a minha fé. Aleluia. E essa palavra possa ser para nós também, que possamos crer cada dia mais, né? Exercer a nossa fé, porque o diabo, ele não brinca. O diabo, irmãos, ele é oportunista. Então ele sempre vai colocar uma dúvida. Não foi isso que aconteceu, não é? Será que Deus falou isso? Tudo está na dúvida. Temos que também ter esse cuidado, porque o inimigo das nossas almas, ele não brinca. E se ele puder, ele vai fazer o que for para poder roubar a nossa fé e a semente que é plantada nos nossos corações. Eu falo isso porque ele já roubou muito a semente que foi plantada no meu coração, por não buscar intensamente a presença do Senhor. Eu me cansei disso. E eu louvo ao Senhor, irmãos, porque, como vocês também veem o meu testemunho, né? De tanto falar com vocês, capítulo 3, verso 23 e 24, os irmãos decoraram. Lá no serviço, onde eu trabalho, é só Colossenses. Acho que eles devem falar assim, cara, esse cara é muito chato, só fala de Colossenses e é tudo para Deus e não sei o quê. É que o mundo não tem o temor, né? Não tem o temor do Senhor. Eles não conhecem. Então, para eles conhecerem, a gente tem que dar o quê? Bom testemunho. Amém. Né? Mas no versículo que o Ângelo gosta, me chama de Alessandrinho, né, irmão? Mateus capítulo 5, verso 16. Assim brilha a luz de vocês, diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Como glorificar a Deus, sendo que o mau testemunho reina nos seus vidas? Deus é envergonhado. Isso não cabe a gente, mas sim a bom testemunho. Agora, irmãos, vamos para a pregação de Pedro. Glória! A gente vai ler, conforme é uma leitura um pouquinho compridinha, pode estar sentado mesmo, só peço que vocês possam me acompanhar, em nome de Jesus. Capítulo 2, a gente vai ler do verso 17 ao 24. Depois a gente dá uma pausa e vamos ler o 33, pausa de novo, do 36 ao 41. E quando vocês achassem que amém. Capítulo 2, verso 17. Atos. Estamos em Atos. Atos dos Apóstolos. Verso 17. Eu comecei a separar esse texto, né, e fiquei lendo assim. E o Senhor começou a ministrar no meu coração que, Pedro é um grande exemplo da Bíblia. Eu vou chegar lá, não vou ficar com spoiler não. Vamos ler. Vamos ler a palavra de Deus. Aleluia. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Verso 17. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Essa passagem aqui está falando de Joel, tá? Capítulo 2, do verso 28 ao 32. Pedro falando. Verso 18. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais debaixo da terra,
sangue, fogo e nuvens de fumaça. 20. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 22. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. 24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Agora a gente pula lá para o 33. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo, prometido e derramado. O que vocês ouvem, o que vocês veem, ouvem. 36. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. 37. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados. Recebam o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos os quantos o Senhor nosso Deus chamar. 40. Com muitas outras palavras, advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração como Pedro. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Como que a palavra do Senhor ela é maravilhosa, né? Eu costumo dizer que a Bíblia ela é um quebra-cabeça. Por quê? Porque se você parar para analisar, um texto, ele puxa o outro. Atos é maravilhoso. Quando eu comecei a estudar Atos, cara, eu fiquei maravilhado. Em toda a Bíblia você vê o poder de Deus na vida dos irmãos. Muitos recusaram. Mas muitos também aceitaram o poder de Deus na vida deles. Essa passagem, ela deixa bem claro para a gente que essas 3.000 almas que Pedro arrebanhou por Deus, não foi por intermédio dele. Foi intermédio pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus que convenceu. Obrigado, irmão. Deus te abençoe com Jesus. Fernandinho. Foi o Espírito Santo, meu irmão. O Espírito Santo nas nossas vidas é essencial. É essencial, por quê? A Bíblia, no capítulo 2 aqui, ela fala assim que o Espírito Santo veio sobre eles. Pedro arrebanhou 3.000 almas. Mas quem era Pedro antes de Atos capítulo 2? Que vocês possam abrir a Bíblia de vocês em Lucas 22. A gente vai ler do 54 ao 62. Aleluia. Oh, glória. Santo é seu nome, Jesus. Glórias a Deus. Glórias, aleluia. Glórias a ti. Santo é seu nome. Glória a Deus. Aleluia. Acharam, meus irmãos? Amém. A palavra do Senhor diz assim: Pedro nega Jesus.
e se sentaram ao redor dele, Pedro assentou-se com eles. Uma criada o viu, sentado ali, à luz do fogo, olhou fixamente para ele. Este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, o homem ouviu e disse: você também é um deles. Homem, não sou eu, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele a mim quando um galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Ele não tinha o Espírito Santo nessa passagem. Vocês notam, irmãos, que os países lá fora estão em guerra. Muitos dos nossos irmãos estão sendo mortos. Estão. A gente não pode falar que um irmão que não tem o Espírito Santo não é nosso irmão. Longe de nós tal coisa. Temos que orar para Ele, para Deus conceder o Espírito Santo. Temos que ter, irmãos, porque se a perseguição se instala aqui no Brasil, quem vai ser salvo? Se o próprio Pedro estava com Cristo, ele comeu, ele bebeu, ele andou, ele pregou, ele viu a manifestação do Espírito Santo sobre a vida de Jesus Cristo, mas mesmo assim ele negou o Senhor. Quanto mais, o que será de nós, irmãos, sem o Espírito Santo de Deus, para poder conseguir se escapar dessas adversidades que acontecem? Às vezes os familiares da gente falam uma coisa para a gente, já quer estrangular isso. Quanto mais a gente fala. Quem somos nós sem o Espírito Santo? Eu me conheço. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Vocês se conhecem. Vocês sabem de onde o Senhor tirou vocês. Precisamos buscar sempre a presença do Senhor. Eu sempre falo aqui nas minhas pregações. Dá até a impressão que eu peguei bastante aqui. Eu sempre falo, irmãos. O maior desejo meu é ser batizado com o Espírito Santo. No começo do meu ministério, eu ficava orando 5 minutos já estava agoniado. Ansiedade, o joelho para começar a doer. Hoje em dia, graças a Deus, estou falando errado. Graças a Deus, hoje em dia, Deus mudou essa situação. Glória a Deus. Paulo fala assim que a gente tem que perseverar na oração. Amém. Jesus fala assim que a gente tem que orar sem cessar. Amém. A gente tem que buscar a bênção do Senhor no tempo e fora de tempo. Toda hora nós temos que estar vigilantes. Porque o inimigo das nossas almas, como eu disse, ele não limpa. E ele vai fazer de tudo para poder tirar a gente do foco. Uns tempos atrás, irmãos, não sei se vocês sabem, mas eu estava sentindo uma opressão tão maligna sobre a minha vida. E o inimigo estava minando a minha mente para mim poder parar. Ele falava assim na minha mente: para que você vai... Meu Deus, não está nem ouvindo você, cara. Você acha que Deus vai ouvir você? Mas até entanto, o que o Senhor nos ensina? A repreender. Ele joga certo. Cabe a gente aceitar ou não. Eu falei: não, aqui não, diabo. Deus me colocou de joelho, aqui eu vou permanecer e eu não vou sair. Você sai da minha vida, maldito. Que a minha vida hoje em dia pertence a Cristo. Hoje eu não sou mais quem posso ser. Hoje eu sou servo de Deus Altíssimo. Queimado seja por ser a presença de Deus. Ó, sumiu. Isso não me fez parar. Isso me deu mais combustível. Paulo fala assim que é na fraqueza dele que o poder de Deus se manifesta na vida dele. Então, muitas vezes, irmãos, acontecem certas ocasiões em nossas vidas que é para poder testar a nossa fé. Para onde ver aonde realmente a nossa fé está sendo alicerçada. Se é na nossa própria carne, no nosso próprio velho, ou se é na presença de Deus. O Senhor, ele conhece o coração da gente. O diabo, ele conhece a gente. O que o Senhor quer de nossas vidas é que a gente possa ser aqui, no serviço, na rua, onde quer que formos, irmãos, que o Senhor possa
Pedro, depois do batismo do Espírito Santo? 2 Pedro, capítulo 1, verso 14 e 15. O Rei da Glória. Aleluia. Capítulo 1, verso 14 e 15. Aleluia. 2 Pedro, tá? 2 Pedro. Glória a Deus. Poderoso, santo, aleluia. O Rei da Glória. Graças a Deus. Glória a Deus. Oh, Jesus. Amém? Glória a ti, Pai. A palavra do Senhor diz assim, verso 14 e 15. Porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. Vocês notam, irmãos, que Pedro, quando não tinha o Espírito Santo, ele ficou com medo de ser morto. Ele ficou com medo de ser perseguido. Porque a falta, a ausência do Espírito Santo sobre nossas vidas causa esse sentimento. A gente tem medo. Por isso que ele negou. Mas aqui em 2 Pedro, capítulo 1, verso 14 e 15, diz que ele já estava pronto. Ele não estava com medo. Estava cheio do Espírito Santo. A gente tem vários profetas de Deus. Por exemplo, Estevão, um diácono, totalmente cheio do Espírito Santo. O homem foi apedrejado e ele viu Jesus à direita de Deus. A palavra de Deus diz assim que o rosto dele refletia como um rosto de anjo, de tanta glória que estava sobre a vida do nosso irmão Estevão. E ele falando assim para o Senhor Jesus não levar em conta o pecado deles, que eles não sabiam o que estavam fazendo. Ainda clamou por misericórdia por eles ainda. O Espírito Santo de Deus, ele coloca isso nos nossos corações. A misericórdia para que a gente tem que ter. Fazer a vontade de Deus, porque a obra é dele. A obra de Deus, ela é feita por intermédio dele, não é por nosso intermédio. Por isso que a gente tem que ter esse zelo também. Eu quero fazer a obra de Deus, eu quero, mas o que Deus quer? Nem sempre o que você quer é o que Deus quer. Você tem que pedir entendimento. Senhor, o que o Senhor quer? O Senhor quer que eu falar? Eu vou. O que o Senhor quer que eu fale? Porque muitas vezes, irmãos, uma palavra errada, no momento errado, gera uma bagunça. Depois que você falou, acabou. Tem para onde você voltar. E o Espírito Santo fala assim que é ordem de essência. A gente tem que pedir a direção de Deus, o direcionamento de Deus. Porque a obra é dele. Então é do jeito dele. Nós somos só vasos. Somos só instrumentos. Né, irmãos? E a palavra do Senhor, ela nos ensina essas coisas. Tudo na ordem de essência. Eu quero ver com vocês, irmãos, Mateus 28. Mateus 28, versos 19 e 20. Glória. Mateus 28, versos 19 e 20. Aleluia. Oh, Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz assim, irmãos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O Senhor aqui, ele não está pedindo, ele está mandando, ele ordena. É uma ordenança. Temos que fazer. Temos que pregar o Evangelho. As pessoas, irmãos, estão perecendo aí fora. As pessoas
Senhor me tirou. Não era para eu estar aqui hoje. Era para mim já ter falecido. Estava no inferno porque não tinha Cristo. Mas o Senhor, Ele teve misericórdia da minha vida. Não só na minha vida, mas na vida de vocês também. A cada dia que passa, irmãos, o mundo se corrompe cada dia mais. As pessoas não têm misericórdia umas às outras. As pessoas só pensam em pisar umas nas outras. As pessoas só estão preocupadas com o seu próprio bico. Tem gente que acha que está na presença de Deus, ter uma mesa farta para ela já é o bastante. E as almas que estão perecendo lá fora, as almas que estão passando fome, as almas que estão perecendo, passando frio. Irmãos, tem gente que não tem mais nenhuma farofa coisa para comer, misericórdia de Deus. Como não se compadecer? Os frutos do Espírito estão em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se não temos, temos que buscar, temos que pedir. Que o Senhor, Ele ouvirá nosso clamor, irmãos. Não podemos se conformar na vida que levamos. Não podemos. Os grandes pesquisadores estudiosos eles falam assim: o problema não é você estar onde você está, o problema é você se conformar. É aí que está a questão, você se conformar. Como se conformar com uma vida sem poder? Como se conformar com uma vida que você vê um aleijado e você não tem o poder para poder fazer aquele aleijado saudável? Igual Pedro, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus, levante e ande. Aleluia. Tem que ter poder, irmãos. Eu não aceito servir a Deus sem poder. Eu não aceito. Eu não aceito. Tem que ter poder. O diabo ele sorri na nossa cara. Vocês dizem ser cristão, mas não tem poder? Como se conformar com isso? Não temos que conformar com isso, irmãos. Temos que buscar a presença do Senhor sempre, sempre, sempre. Temos que clamar. E o Senhor, Ele derramará a chuva de bênção sobre as nossas vidas. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14, 15. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Temos que clamar, temos que buscar, temos que se humilhar na presença do Senhor, para o Senhor derramar a chuva de bênção sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Se não está ouvindo, se não está vendo, clame, insista. Glória a Deus. Todo que pede, recebe, que busca, encontra, aquele que bate, a porta será aberta. Temos que persistir, irmãos. O diabo, ele vai fazer de tudo para poder desviar a imagem da fé. Vai usar parente, vai usar pessoas que estão lá fora. E aonde está a nossa fé? Aonde está a alicerção da nossa fé? Foi o que eu falei, é em Cristo ou é na nossa própria carne? Não podemos se conformar com isso. As profecias estão se cumprindo. O Senhor está voltando. Foi o que eu falei para o Senhor hoje na minha oração. Senhor, eu estou naquele serviço, mas eu tenho que ganhar almas para o Senhor. Eu tenho sim. Esse é o dever de todos nós. Quantas almas nós ganhamos para Jesus esse ano? Quantas almas? Será que é possível contar? Porque a palavra do Senhor está dizendo aqui, do verso 19. Portanto, vão e façam discípulos. A gente tem que pregar a palavra do Senhor e não só vai pregar. Temos que discipular. Temos que ensinar as pessoas no caminho que se deve andar. Temos que falar de Jesus. Paulo, quando ele ia nas cidades, ele discipulava. Ele ficava muitos dias. Depois ele voltava para poder ver como que estava o ensino. Se ele estava praticando realmente fé, se ele estava vivendo o que estava escrito, ele estava discipulando. Então o que a gente vê? Não basta só falarmos. Temos que acompanhar de perto. É só ver o exemplo dos pastores. Quando eles estão discipulando a gente, por isso que eles sempre perguntam: e aí, como está a sua vida? Já leu a Bíblia hoje? Já orou? Já se consagrou? Já fez seu devocional? O meu dia, irmãos, não sei o dia de vocês, mas assim, o meu dia, ele só é completo quando eu faço o meu devocional.
para mim acabou aqui. Porque o meu alimento espiritual, o alimento de vocês, é a palavra de Deus. Jesus fala assim, a boca fala que está cheio de coração. Muitas pessoas falam de mim, você só fala de Deus. Aleluia! Estou levando vida. Conheça o coração de mim, em Cristo. João Batista fala assim, que Cristo possa crescer e que eu diminua. Se a gente está falando de Jesus, aleluia, louvado seja o Senhor. É porque a gente está vivo, irmãos. Quem está morto não fala de Cristo. Não fala de Cristo. Esse dia eu estava lá no serviço, esse dia foi ótimo. Esse dia foi ótimo. Aí, beleza, eu estou lá na basca de cebola lá e lá. Aí apareceu um irmão assim, aí falou assim, ô meu irmão, Pai do Senhor Jesus. E ele tem um ministério ali, né? Ele congrega um ministério ali perto do salão ali. Aí eu falei para ele assim, irmão, eu só te chamo de irmão, mas qual que é o seu nome? Aí ele até brincou comigo, né? Porque na época quando ele me conheceu, eu tinha um bigodão assim, parecia uma taturana na boca. Parecia um bigode no roupão. Aí ele falou assim, meu nome você não sabe não, mas eu sei você, você é casa. Aí ele falou para mim que o nome dele era Fábio. Aí beleza. Aí estamos lá conversando a palavra de Deus, né? E eu sou assim, irmãos, eu começo a falar a palavra de Deus e eu já não quero parar mais, né? Eu me empolgo, Jesus, né? Jesus faz eu empolgar, e aleluia, ele só sai versículo. Como o meu irmão fala que eu sou Alessandro, ele só sai versículo. Aí, e assim, eu glorifico a Deus, irmãos, né? Pela vida dos pastores que a gente tem. Porque assim, eles vêm do ministério antigo. A dona Júlia, ela era uma mulher tanto de oração que muitas pessoas aqui se converteram através de ter muita vida dela. Porque eles falam assim que ela orava 4 horas por dia. Eu creio que não era só 4 horas, era mais. Porque ela era uma mulher de oração e Deus derramava poder sobre a vida dela. Não era mais, né? E assim, eu sei da onde a gente está sendo nutrido. Aqui, irmãos, aqui, em Mongaguá, Deus, eu estou falando da minha conversão, antigamente. Não sabe em igrejas. Mas a gente sabe, né? Quando chega o tempo de Deus, Deus céu, acabou. E Deus enviou a gente para essa família maravilhosa, né? E estamos sendo doutrinados. Tanto que aqui a gente preza muito pela Bíblia. Aqui é uma igreja bastante cristocêntrica. É Cristo. Aqui a gente tem que falar mais de Jesus. Porque quando você fala de Jesus, irmãos, Deus é glorificado. Em João fala assim que todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e Deus. E eu vou além ainda, nós temos 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Como não louvar esse Deus maravilhoso? Né? Então a igreja é muito abençoada. Aí beleza, aí falando da palavra de Deus lá, aí e fala versículo e fala da transformação das nossas vidas. Aí nisso que eu estava conversando com ele, tinha um senhor que estava do lado. Aí o senhor começou a emendar também na palavra de Deus também, aí eu fiquei mais alegre do que eu já estava, né? Aí alguém falou assim, tô sabendo porque a esposa do irmão, tô sabendo porque quando eu mando ele vir pro mercado, ele demora horas e horas e horas. Tá sem filho porque eu estava falando com ele da questão da Bíblia. Falando dos versículos da palavra. Eu falei assim, irmã, é bênção de Deus. Olha, eu estou tão feliz hoje, eu estou mais tão feliz que se quiser, depois no final do mês perder, nós vamos no culto aqui, nós vamos no culto. Eu não sei tocar, eu não sei cantar. Eu não sei tocar, mas eu sei cantar. E assim, irmãos, Deus, ele começa a trazer na nossa memória os versículos, mesmo que você não lê com frequência. Mas se você ler um dia, Deus ele começa a ministrar. Eu preparei a minha pregação e eu estou falando coisa que eu nem planejei. E creio eu que está edificando a vida de vocês. É a palavra de Deus. Palavra de Deus. Então essa pregação, ela me alegrou muito. Porque eu vejo muito a minha vida.
passado. Então a gente tem que falar. E assim, irmãos, eu notei que ao falar da palavra do Senhor, que assim, eu observo muitas coisas, sabe? E as pessoas estavam prestando atenção, cara. Ou seja, as almas estavam sendo evangelizadas. Eu não estava falando frente a frente, mas elas estavam ouvindo. Então, quando eu vejo que as pessoas estão prestando atenção, aí eu falo mais alto ainda. E Deus está sendo glorificado. Então, aos pouquinhos, aquele coração duro, ele vai ser quebrantado. Sabe por que vai ser quebrantado? Através do Espírito Santo. É por isso que a palavra fala. O Espírito Santo tem que vir nas nossas vidas. Porque quando a gente abrir a boca, quando Pedro se encheu da presença, houve uma acréscimo de 3.000 almas. Glória a Deus. E na segunda pregação de Pedro, teve uma acréscimo de 5.000. Então eu acredito que ele estava mais cheio ainda. Amém. Então quanto mais ele buscava, mais ele se enchia. O Espírito Santo de Deus derramava a graça sobre ele. E agora, para concluir o símbolo não, talvez vocês não vão coração. O quinto tópico, que eu separei 5 anos, é o quinto. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16. Glória. Deixei o papelzinho aqui. Separando meus textos, caiu tudo. Desceu tudo. Aleluia. Repetindo. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16. Aleluia. Isso. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16. Amém? Glória. A palavra do Senhor Jesus diz assim: contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Agora a gente passa lá para o verso 25 até o 27. Só virar a folha. Aleluia. Amém? Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como alguém que esmolar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que temos que esforçar a nossa vontade. Se você não busca a presença de Deus, se você não tem uma vida contínua com Deus, se você não absorve as coisas de Deus, o que resta para você? Fazer a sua vontade. Se você se preenche de Deus, as suas vontades, elas não sob jogo. Eu tinha um sério problema, sabia? Eu era muito antissocial. Gostava de se aproximar muito dos outros, não. Tá meus familiares aqui, né? Tá de prova aí. E assim, irmãos, eu não gostava de se aproximar do povo. Eu falo pro irmão Ângelo assim, pro seu irmão Ângelo, eu achava ele uma careta, né? Esse cara aqui é um cara chato, esse cara aí tem uma cara de turma. E eu tinha mesmo. Não, era um cara chato. Um cara chato, rabugento, reclamão, murmurador. A palavra do Senhor fala assim, por causa da murmuração, o povo pelejou lá no deserto por 40 anos. E não recebeu a terra prometida, por quê? Por causa da murmuração. Deus odeia a pessoa que vai reclamar. Você está comendo farofa? Dê glória a Deus, irmão. Você tem pelo menos uma farofa para comer. Você está comendo couve? Aleluia, glória a Deus. Fique nutrido igual eu. Fortão. Aleluia.
comigo assim, ela me chama de chuchu, né? É chuchu. Ela falou assim, eu dou glória a Deus que eu tenho uma casa para bater. Tenho serviço para fazer em casa. Porque muitos não tem nem casa. Eu falei assim, irmã, dá glória a Deus mesmo, que a gente tem tarefa para fazer na casa da gente. Porque realmente tem gente pior que a gente. E a gente é abençoado, irmãos. Olha, a gente pode contar as bênçãos aqui, ó. Nós temos. A família inteira tem carro, gente. Tem gente que tem jegue e cavalo e é feliz da vida, e não quer mais nada. Aonde a gente quer ir, o carro da gente leva. O meu carro tem a minha idade. Eu não vou falar que é velho porque eu sou novo. Ele é de 96. Eu falei que ele é velho, eu estou muito velho também. Fala igual, não, eu sou novinho. Aonde eu vou, ele me leva. Eu estou feliz, é antigo? É. Mas está pago, está no meu nome. Não quebra. E se quebrar também, ó, que Deus dá sabedoria. Estou abençoado. Irmãos, só pelo fôlego da nossa vida, a gente vai abençoar. Quantas pessoas estão no leito de morte? Quantas pessoas têm câncer de estômago? Verdade. Não pode comer nada. A gente tem uma família que ama a gente. Olha, a gente tem o que muitos não têm. O essencial. Quem tem Jesus, nada falta, irmão. A palavra do Senhor, ela diz em Marcos 8, 36 e 37, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderia dar em troca de sua alma? Não adianta nada. Aleluia. Tem uma mesa farta, tem uma mansão, tem um carro que custa 3 milhões de dólares, mas não tem Jesus. Aí falece e vai para onde? Vai para o inferno, irmãos. Infelizmente, porque não tem Jesus. Acho que é Paulo que fala, se você tem o tempo para morar em cobertor, né, senhor? Qual que é o versículo? Acho que é Paulo que fala. Nós somos abençoados. E nós temos mais que isso. Tem mais que isso. Aleluia! Deus seja louvado pela nossa vida. Pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. A Ele pertence totalmente toda a glória. Toda a reverência, como o irmão Eliseu falou, o pastor Eliseu. Deus seja glorificado em nossas vidas, irmão. Se a Bíblia fala assim que a gente tem que pregar, como não pregar? Como não se compadecer? Sabe o que eu pensava? Eu pensava assim, mas a salvação é individual? A salvação é individual. Cada um tem que buscar a sua salvação. Sim, a salvação é individual. Mas Paulo fala assim, como crerão você não tem quem prega? E como virão você não tem quem vir? A gente tem um conhecimento da verdade. A gente tem o dever de falar. E outra, se a gente não fala, se a gente se omite da palavra, nós estamos desobedecendo o mandamento do Senhor. Estamos quebrando o id por todo mundo, pregar o evangelho, toda a vida. Falar o amor de Deus. Ensinar as pessoas a viver na santa doutrina de Cristo. Então, se a gente está desobedecendo ao mandamento do Senhor, o que resta para nós? Os desobedientes não vão no reino dos céus. Não vai não. Não estão fazendo a vontade do Pai. Não basta só falar de Jesus. Jesus. Tá. Jesus ele fala em capítulo 7 de Mateus, verso 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Essa é a vontade de Deus. Evangelizar os perdidos. Levar a vida, eu sempre falo, levar a vida. Quem é a vida? Jesus. Olha a Deus. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade da vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Ele é a vida. Ele é a porta. A porta estreita, né? Porque a porta larga é o diabo. Muitos querem entrar pela porta larga. Vai entrar para o Pai. Tem que clamar pelas pessoas. Eu vejo muitas pessoas, irmãos, clamando. Eu oro por pessoas que nem lembram que eu existo. Mas eu sei que elas existem. E eu sei que elas estão me lembrando que no devido tempo o Senhor tirará. Em nome de Jesus. E elas vão morar conosco nos céus. Porque João fala assim, e tem muitos falsos profetas.
Deus fala, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, muitas pessoas, irmãos, sim, estão sendo enganadas e correm o risco de perder a sua salvação. Então, temos que clamar por nós, temos que clamar por eles, né? Para que o Senhor possa convencer. É o Espírito Santo, né, irmãos? É o Espírito Santo que convence o homem do pecado justo. Amém. Temos que fazer só interceder. Clamar pela santa misericórdia do Senhor. Para essas vidas. Do mesmo jeito que o Senhor está rebanhando nós, né? Nos ensinando a fazer a vontade dele, que possamos orar por isso. Né? A gente vem para a igreja, se abastece e leva vida. Vem, se abastece e leva vida. Porque a igreja somos nós. Aqui só eu entendo. Como o Senhor disse, não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas e as almas? Quantas almas nós carregamos com Jesus? Tem um lugar para nós. Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão-se os dias. Aí não sei mais o que lá, não sei se vai ver assim. Temos que ganhar uma pessoa. Temos que esforçar. Irmãos, glória a Deus para que essa palavra possa ficar no coração de vocês. Que essa palavra possa ser bastante, como se diz, proveitosa para vocês, né? Porque aqui no ministério a gente sempre fala. Se a palavra fala com você, é de Deus. Agora, se não falar, não é de Deus. Então, quando eu comecei a bolar esse segundo, já estava falando comigo. Eu vi a essência do batismo do Espírito Santo. Glória a Deus. Temos que ter nada parava os irmãos quando eles foram batizados. Nada. Eles faziam de tudo para poder parar os irmãos. Porque a doutrina do Senhor estava dominando tudo. Isso estava causando um prejuízo tão grande para os fariseus. E a inveja também. Porque tem muitas pessoas que às vezes vê a luz do Senhor sobre nossas vidas, por eles não nos buscar. Isso é inveja da gente. Que apagar a nossa luz. É igual aquela parábola do. Não é da Bíblia, não, tá? Eu não falo a palavra, sempre esqueci da Bíblia. Do vagalume e a cobra. A cobra sempre querendo apagar a luz do vagalume. E o vagalume